Bom dia, galera, mais um dia aí na presença de Deus. Não adianta você achar que vai se ver livre de mim, pelo contrário, vai ter que me engolir. Cara, o título da mensagem de hoje eu ainda não sei qual vai ser, mas Deus vai dar graça e na hora do rodapé você lê lá. Mas a gente vai falar sobre uma coisa muito louca, que é o quê? Julgar as pessoas. Você já julgou alguém? Eu já julguei muita gente, principalmente os engravatados. Uma vez eu falei com o pastor Isaías do Provérbio X, falei, mano, rap não é de Deus. E esse cara falou pra mim, mano, beleza, se Deus mandasse você tocar sanfona, você tocaria? Eu falei, tocar sanfona, cara? Eu tocaria. Daí ele olhou pra mim e falou, Deus mandou cantar rap. Aí eu fui chupar dedo. Entendi que a gente não deve julgar as pessoas. E eu julgava os irmãos de gravata, assim como os irmãos de gravata me julgavam. Os coroa. Até que um dia, para eu sentar na roda da galera de gravata, eu tive que usar um terno. Mas eu ganhei um terno de presente. E eu lembro que eu pedi para fazer um terno igualzinho do Agostinho Carrara, da Grande Família lá, tá ligado? Xadrez. E usava de All-Star. E muitos coroa curtiu o meu terno. Falou, eu tinha um desse quando eu era jovem. Eu falei, tô descolado. Enfim, cara, julgar é um B.O. Tem um profeta chamado Jonas na Bíblia, tá lá no livro de Jonas, que ele foi o cara que a baleia catarrou, né? Aí, a baleia, ele saiu da boca da baleia, velho. Não tem lógica. Eu imagino a baleia vomitando. Diz que foi vomitar. Então a baleia deu uma lá na praia. E ele foi chamado para ir para Nínive. Chegando lá, ele nem quis ir, né, velho? Ele quis pegar outro navio. Porém, Deus é além, né, mano? Colocou ele lá no barquinho, ele foi, teve uma tempestade, os caras jogaram ele no mar. Você sabe da história? Não? Vai ler, tá lá em Jonas, livrinho rápido. 4 capítulos, cara. Muito louco. E quando ele chega em Nínive, né, velho? Ele prega pra galera 3 dias pra andar a pé. Ó o profeta, ó como Jonas era usado. Ele caminhou pela cidade, pregou e todo mundo se converteu. Mas a parada é a seguinte, que ele não queria que aquele povo fosse perdoado, cara. E Deus, onde eu vou ler aqui pra vocês... e Deus perdoou o povo, porque ele pregou e anunciou a palavra. E muitas vezes a gente julga as pessoas pelo modo delas andar, pelo jeito delas falar, por elas serem craquentas. Craquentas que eu digo é craqueiro, cheirar um pó, cachaceiro, velho, não importa. Pra Deus todo mundo tem um valor, né, cara? Eis-me aqui, cara, imagem e semelhança de Deus e você também. Mas olha só, Jonas ficou, lá no capítulo 4, Jonas ficou furioso em saber que Deus não ia botar fogo na cidade. Quando estava em casa ainda, lá na cidade, que Deus chamou ele, ele já sabia. Por isso que ele não queria ir para aquela cidade, ele queria que todo mundo fosse fulminado. Aí Deus fala para ele, por que você tá tão indignado, bicho? Isso porque já tinha crescido eu penso que é um pé de mamona, não uma bobodeira, sei lá. E depois cresceu o bichinho que comeu o pé lá, e Jonas ficou furioso porque a planta morreu a ponto de querer morrer. E Deus fala para ele, olha só, o Eterno fez brotar uma planta, lá no 4, para você pegar a deixa. Fez brotar uma planta de folhas largas, cresceu sobre Jonas para refrescá-lo, acalmar a sua indignação. Jonas ficou muito feliz, desfrutou da sombra, enfim, a vida parecia estar melhorando, mas ele queria que todo mundo morresse da cidade. Ele estava sentado em cima de uma montanha olhando para ver se Deus ia destruir a cidade. Mas ao amanhecer, Deus mandou um bichinho que atacou a planta que dava sombra e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus enviou um vento forte e quente a ponto de quase fazer Jonas desmaiar. Então ele exclamou, prefiro morrer. Então Deus disse, que direito você tem? Pera aí, velho, aguenta aí, deixa eu pular isso aqui. YouTube. Que direito você tem de ficar bravo, Jonas, por causa dessa planta? Jonas respondeu, eu tenho direito, sim. Eu estou indignado, prefiro morrer. Então Deus disse, você sente tanto por uma simples planta ter morrido.
Mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela, você nem ao menos plantou e nem a regou. Ela surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive, essa grande cidade, com mais de 120 mil pessoas que não conseguem diferenciar o certo do errado? Por isso, E isso sem falar dos animais. Cara, faça o que Deus mandou você fazer, que é amar. Principalmente você que se diz irmão da fé. Que hoje seja um dia onde você possa expressar o amor de Deus pelas outras pessoas. E se você não conhece esse amor, eu convido você a conhecer. Você vai ver que tua história, tua vida, teu casamento, tua parte financeira, tudo vai mudar. Cara, não só por causa do financeiro, mas é que quando Deus entra aqui, velho, você aprende a olhar com outros olhos para esse mundo, que é um presente. Se você está vivo, é um presente. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Que você tenha a oportunidade hoje de ajudar alguém. E você que se diz cristão, crente, evangélico, católico, não sei, expressar aquilo que você foi chamado para fazer, que é amar a vida de outras pessoas. Pode crer, que Deus te abençoe, te guarde, que hoje seja um dia abençoado em nome de Jesus. Fui. Passou um pouquinho do tempo, mas não dá nada, tá bom?